O melhor jornalista do mundo cravou. Tem atualização sobre a situação do Paquetá, Gabigol, o Wesley e várias outras notícias do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo finalizou a sua preparação tática, técnica e física para o confronto de amanhã diante da equipe do Cuiabá no estádio do Maracanã, às 8 horas da noite, jogo importantíssimo para o Flamengo seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. E Bruno Henrique, durante o programa Resenha de Craque, comentou aí a sua relação com a torcida do Flamengo. Olha o que o BH falou, rapaz, olha aí, abre aspas. Toda vez que a torcida grita o meu nome, não consigo nem ter palavras. Ingratidão que eu tenho pela nação. Sempre que estou em campo, eles me motivam, me dão força para eu poder ajudar a equipe de alguma forma. Esse carinho que eles têm por mim, a ficha não caiu ainda. Diariamente estão sempre ali me apoiando, me ajudando. Como eu sou um cara muito esforçado, sempre quero ajudar de alguma forma. Com a minha vontade, meu desempenho dentro de campo, só quero agradecer mesmo todo o carinho que a nação tem por mim. Eu acho que o Bruno Henrique, ele já é valorizado pela torcida do Flamengo, mas ele tem que ser mais valorizado ainda. Porque esse cara tem uma participação muito grande nos principais títulos que o Flamengo conquistou de 2019 para cá. O Flamengo só faz aquele gol da Libertadores diante da equipe do River Plate porque o BH dá uma costurada ali no jogador do River e deixa o De Arrascaeta de cara para dar carrinho pro Gabriel fazer o gol. O BH, meus amigos, jogou pra caramba no Brasileiro de 2019, sobretudo quando o Gabigol estava suspenso, estava ele lá para ajudar o Flamengo. O cara teve uma lesão gravíssima, lesão seríssima, que ele poderia ficar sem jogar futebol, voltou a jogar bem no ano passado, teve uma caída nesse ano que é normal, nessa oscilação, voltou a jogar bem, jogou demais contra o Atlético Mineiro, né? E, cara, sempre respeita o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo foi lá protestar no aeroporto, ele respondeu o torcedor de forma educada, dizendo que a equipe ia melhorar, e de fato o Flamengo melhorou, segue na liderança do campeonato, segue nas principais competições, Copa do Brasil, oitavas de Libertadores. Então, eu acho que ele precisa ser ainda mais valorizado pela torcida do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos avançando que tem mais coisa. Indigesto. O Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro 2024. Com 8 jogos fora de casa até o momento, o Flamengo venceu 4, empatou 3 e perdeu apenas um jogo. Dessa forma, o rubro-negro conquistou 15 pontos longe de seus domínios, ou seja, conquistou 15 pontos fora, conquistou 15 pontos dentro de casa, por isso segue com 30 pontos na ponta do Campeonato Brasileiro. Como mandante, Flamengo também tem um desempenho muito bom, venceu todas as outras partidas, só perdeu para a equipe do Botafogo no clássico aqui da cidade do Rio de Janeiro. Informação aí da Mônica Alves, beleza? Vamos avançando, mais uma liderança para conta. Além de ter que seguir o líder no Campeonato Brasileiro, o maior do mundo faz a diferença também nas arquibancadas. O Flamengo lidera de forma isolada o ranking de média de público no Brasileirão, com uma diferença de quase 10 mil espectadores em relação ao segundo colocado. O primeiro é o Flamengo, com uma média de 51.703 pessoas presentes por jogo. Em segundo veio o Corinthians com 41 mil, depois veio o São Paulo com 40 mil, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. O Flamengo lidera de forma isolada esse ranking de público, então a nação também vem fazendo uma grande festa fora do campo. Aliás, grande festa fora do campo, o Flamengo divulgou a abertura das vendas para a partida contra a equipe do Fortaleza no Maracanã na próxima quinta-feira, dia 11. A partir de hoje, tá? Dia 5, né? Na realidade já está aberta a venda. Essa venda abriu a partir das 2 horas da tarde. Os sócios torcedores já podem efetuar a compra para ir para o confronto e, naturalmente, o público geral, né, ao longo da semana já vai poder efetuar essa compra. Fica atento lá no site Super Ingresso Flamengo, né, para você
ver aí quando que abre o ingresso, a abertura de ingresso para o seu sócio torcedor e também quando que abre para o público geral. Você precisa ir ao Maracanã para apoiar o Flamengo. No confronto contra o Cuiabá, o Flamengo reencontrará 3 jogadores formados nas categorias de base do clube. O lateral esquerdo, Ramon, que pertence à equipe do Olympiacos da Grécia, no entanto está emprestado ao Cuiabá até o final do ano de 2024. O jogador tem chances de começar como titular. Além do lateral, o meio-campista Max também está presente no Cuiabá, né? Ele chegou a vestir a camisa 10 do time sub-20 do Flamengo, já fez gol pelo profissional do Flamengo no início de um campeonato carioca, né? Um golaço que ele fez contra a equipe do Nova Iguaçu, se não me engano. E por fim, o zagueiro Marlon, que chegou em 2009 no Flamengo, também faz parte do elenco do Dourado. Em 2011, Marlon foi titular pela campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior do Flamengo. Então tava lá o Marlon, né? O César, goleiro daquele time do Flamengo de 2011 que venceu aquela copinha, né? Agarrou demais o César, então ele tá aí presente também o Marlon. Neste sábado, amanhã, além da partida do Flamengo, tem um outro jogo importantíssimo para nós rubro-negros ficarmos antenados e para secar a equipe do Uruguai. Em entrevista à Uruguai TV, Nicolás de la Cruz projetou o confronto. Vamos ver o que o de la Cruz falou aí, minha gente. Abre aspas. Eles, no caso o Brasil, têm uma grande seleção, com muitos indivíduos de alto nível. Temos que tentar dar o nosso melhor. Um jogo redondo, com muita intensidade e muita concentração, para buscar um resultado favorável. Pode haver um pouco mais de cuidado porque é um jogo de mata-mata. E nós dois, no caso Brasil e Uruguai, vamos tentar vencer. O certo é que não vamos nos desviar do foco. Vamos buscar a vitória com as nossas armas. Intensidade e jogo. Para mim, o Brasil é zebra. O mais certo de dar é o Uruguai, mas eu vou torcer muito pelo Brasil. Abre aspas. Continua o de la Cruz. O Uruguai se baseia no nível coletivo da equipe. Temos grandes indivíduos, é verdade. Mas para nós o nível coletivo é muito importante. Os jogos que conseguimos vencer têm um brilho pessoal, mas principalmente como grupo. O trabalho de todos é a nossa força. Não creio que exista hoje uma equipe que com apenas um jogador faça a diferença, completou o jogador do Clube de Regatas do Flamengo, servindo a seleção uruguaia. Certamente vai dar tudo de si dentro de campo. Arrascaeta, De la Cruz, Valverde, Vinha, Varela, aquele Darwin Nunes, o pessoal chama de Bagre Nunes, né? Mas é bom jogador também, já falou que quer jogar no Flamengo no futuro. Enfim, eu gosto muito deles, queria muito torcer por eles. Eu torceria demais pelo Uruguai, mas infelizmente o calendário do futebol brasileiro impossibilita que eu faça isso. Então eu quero logo o retorno desses caras ao Flamengo, porque apesar do Flamengo estar levando bem aí esse momento, que todo mundo esperava que o Flamengo ia derrapar, é importante ter esses caras para que o Flamengo aí, né, bote um caminhão de pontos, né, em relação ao segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Davi Luiz, em entrevista ao The Players Tribune, comentou sobre a decisão de escolher o Flamengo. Vamos ver o que o Davi falou, abre aspas. A decisão de escolher o Flamengo foi de enxergar como foi difícil não passar o casamento da minha única irmã no Brasil. Eu não pude ir. Como foi difícil, inúmeros aniversários ou datas comemorativas que eu estava longe. Como foi difícil jogar no Chelsea, ganhar título, fazer gol, 60 mil gritando meu nome, depois eu chegava em casa e não tinha ninguém. A pandemia me fez refletir sobre isso, sobre a vida, as pessoas, o sofá com a família. Tinha uns 5 a 10 times para voltar para a Europa. Eu vi meu sobrinho crescendo, jogando bola com ele, fiquei 3 meses no Brasil, no período da pandemia. Minha irmã, meu pai, minha mãe. Então o Davi Luiz, ele tem muito forte nele esse ligar, essa coisa do lado humano. E é tão forte nele que ele entrega isso pro torcedor do Flamengo também, sobretudo quando o Flamengo viaja. Não tem uma viagem que o Davi Luiz não pare e dê autógrafo pro torcedor do Flamengo, assina a camisa pro torcedor do Flamengo, tire foto com vários torcedores do Flamengo. Não tem nenhuma! É impressionante.
o Davi Luiz, e tem todo o meu respeito. O projeto do estádio do Flamengo prevê setor popular com a capacidade de 15 mil torcedores. Olha que bacana, minha gente. Segundo lá o Jardim do Jornal o Globo, a capacidade geral da arena, ainda de acordo com o planejamento da diretoria rubro-negra, será para 80 mil pessoas presentes, ou seja, parte desses 80 mil, 15 mil será para um setor popular, que o ingresso vai ser mais barato, mais acessível, né? E é importante o Flamengo ter esse povo, o povão, como a gente fala, na arquibancada, porque é ele que se esgoela pelo Flamengo, é ele que canta mais forte, é ele que empurra o Flamengo. Então, bem bacana aí essa situação. Então, cada dia mais teremos atualizações aí sobre o estádio do Mengão. Numa entrevista durante o canal Inteligência Limitada, empresários que vivem em Orlando, nos Estados Unidos, relataram o sucesso da ida do Flamengo à cidade americana, esgotando, veja bem, o estoque de camisas da loja oficial do clube na cidade. E segundo esses empresários, pessoas de vários estados dos Estados Unidos foram a Orlando para assistir o Flamengo, né? Foi um verdadeiro sucesso a passagem do Flamengo lá em janeiro, né? Naquela pré-temporada que o Flamengo fez em Orlando, jogando contra o Philadelphia Union, jogando contra a equipe também do Orlando City, enfim, bem bacana essa situação. Vamos avançando. O STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, na última sexta-feira, o relatório do inquérito sobre as denúncias de John Textor a respeito de uma possível manipulação nos resultados do Campeonato Brasileiro. Foi sugerido que o dono da SAF do Botafogo receba uma multa de 2 milhões de reais e seja suspenso do futebol brasileiro por 6 anos. Olha aí, pena dura. A entidade analisou as provas apresentadas por John Textor e concluiu as provas como imprestáveis. Usou esse termo mesmo. As ações configuram ilícitos desportivos contra 7 entidades desportivas, 9 jogadores e 9 árbitros. Por fim, foram constatadas infrações contra a ética esportiva e motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito, de acordo com a publicação do STJD. Então, que seja punido severamente, né? Até, gente, eu sei, tem muita gente que fala, Pedrão, às vezes eu acho que o John Textor tem razão. Eu entendo esse teu pensamento, mas até que se prove ao contrário, eu vou acreditar que a arbitragem é ruim. Eu vou acreditar que a arbitragem é uma merda. Porque o John Textor, ele não pode fazer isso sem apresentar prova. E a partir do momento que ele faz isso sem apresentar prova, ele quer ganhar benefício em prol do time dele. Ele quer que o árbitro entre, né? Não deliberadamente para ajudar o Botafogo, mas entre pressionado, caramba, se eu marcar alguma coisa contra o Botafogo, o John Textor vai pôr meu nome aí nessa tal de denúncia e de repente eu posso perder meu emprego sem eu ter feito nada. Vou ficar exposto. Então, assim, ele perdeu o campeonato do ano passado porque o Botafogo foi incompetente. Ele não perdeu o campeonato do ano passado porque o Botafogo foi roubado. E não tem provas desse roubo, né? Enfim, vamos avançando. Contagem regressiva. A janela de contratações do futebol brasileiro abre em 5 dias no próximo dia 10 de julho. Ela começa no dia 10 de julho e termina no dia 2 de setembro, beleza? Porém, os clubes da Série A só poderão registrar seus atletas no BID, que é o Boletim Informativo da CBF, a partir do dia 11 de julho. Chegou aquele período, né, que a gente vai ficar atento aí, já estamos atentos, aliás, antenado, às contratações que o Mengão vai fazer. Não à toa, Marcos Braz e Bruno Spindel já estão na Europa e em busca de contratações, né? Enfim, vão passar por Londres, pela Itália para resolver a situação aí do Marcos Antônio. Segundo o GE, a diretoria do Palmeiras não tem pressa para fazer a contratação de Gabigol. O clube paulista entende internamente que está bem servido com as 8 contratações feitas nessa temporada. Assim, não precisaria correr para tentar fechar com Gabriel. Além disso,
pesa também a questão financeira. Caso queira contratar o Gabigol nesse ano, o Palmeiras terá que pagar uma compensação ao Flamengo. Como o contrato do atacante termina em dezembro, ele poderá assinar com outro clube de forma gratuita em 2025. A chegada do atacante ainda em 24, no entanto, não está totalmente descartada, segundo o GE. Mas a diretoria palmeirense entende que dar uma compensação financeira ao Flamengo é reforçar o caixa do seu principal rival por títulos na atualidade. Então, Dona Leila Pereira não quer soltar o cash, o faz-me rir na conta do Flamengo. Vamos avançando, aí tá aqui, ó, o Jornal Extra traz atualizações sobre essa situação. Segundo o Jornal Extra, o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, chegou a um acordo com o diretor de futebol do Palmeiras para assinatura de pré-contrato do atacante. As partes já estão apalavradas para um vínculo de 5 temporadas, com validade a partir de janeiro, como a gente vinha comentando. Os valores salariais agradaram o atacante. Ainda segundo o jornal, o Palmeiras busca informações da compensação financeira para que tenha Gabigol agora. No entanto, é aquela situação, a Leila não quer reforçar o caixa do Flamengo, por isso está disposta a esperar o Gabriel estar livre do contrato aí em janeiro de 2025. O jornalista Fabrício Romano, que é o melhor jornalista do mundo quando o assunto é janela de transferências, o jornalista italiano tira onda, tem informação de várias transferências, deu em primeira mão a ida do Mbappé para a equipe do Real Madrid, e ele comenta o seguinte: no momento o negócio é sobre Paquetá, tá? No momento o negócio é complicado, mas o Flamengo está mantendo as portas abertas para uma nova tentativa nos próximos dias ou semanas. Não é fácil, com certeza, falou o Fabrício Romano, mas a chance é muito alta de Lucas Paquetá vestir a camisa do Flamengo a partir do meio desse ano. Então, segundo esse jornalista, o Flamengo mantendo as portas abertas e as negociações continuam aí a todo vapor, conforme deu em primeira mão o jornalista Caê Mota. Flamengo recusa a primeira proposta do Bournemouth por Wesley. Negociação continua. Segundo o Fred Gomes, o lateral que foi titular nos últimos jogos e vive um excelente momento no Flamengo, recebeu uma proposta da equipe do Bournemouth da Premier League. Eles fizeram uma proposta de 12 milhões de euros, mais ou menos aí 71 milhões e 200 mil reais, ao Flamengo pela contratação em definitivo do jogador. No entanto, o Flamengo rechaçou completamente essa chance. Bruno Spindel é quem toca a negociação com os ingleses. Apesar da primeira recusa, a negociação deve seguir até a próxima semana. A expectativa das partes é que o negócio saia. O UOL noticiou primeiramente o interesse do Bournemouth pelo Wesley, né? Vale lembrar que o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos do Wesley. O Wesley tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Por isso que o Flamengo recusou também, porque não viria os 12 milhões de euros para a conta do Flamengo. Viria apenas 70% desse valor. O outro percentual, se não me falha a memória, é da equipe do Tubarão, de Santa Catarina, que foi, o Wesley começou lá e foi para a base do Flamengo. Aí tá aqui o Léo José. Flamengo não pretende vender o Wesley nesse momento da temporada, a menos que venha alguma proposta vista como irrecusável. O clube entende que o lateral de 20 anos tem muito a evoluir no rubro-negro, no Flamengo. Enfim, vamos ver o que vai dar aí essa situação do Wesley. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, se não se inscreveu na notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.